Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista, o último do ano 2022. Vamos fazer uma pausa depois disto. Connosco está o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almenezes. Bom dia, obrigado por estar connosco em mais este sábado. Presidente, hoje, curiosamente, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é celebrado anualmente a 10 de dezembro e é um dia que tem algum significado, principalmente numa altura como a que atravessamos. Um dia que tem um profundíssimo significado, porque na verdade a questão dos direitos humanos é uma questão antiga, é verdade, começou com a Revolução Francesa, ou se calhar antes disso, mas pelo menos ganhou grande relevância a partir daí, mas a verdade é que passados estes séculos continua a ser um dos temas que merece reflexão, aliás, merece reflexão todos os dias. As questões dos direitos humanos e particularmente as questões da igualdade de género, a perseguição, a autêntica perseguição que é feita contra as mulheres em muitos estados deste planeta, a falta de liberdade que se vive noutros, as execuções, enfim, as torturas, as guerras injustas, como aquela que nós estamos agora a assistir entre a Rússia e a Ucrânia, e outras situações semelhantes, trazem este tema dos direitos humanos para o topo da atualidade. É, de facto, um dos temas mais relevantes do nosso tempo e é uma daquelas matérias que deve estar sempre na consciência de todos, particularmente daqueles como nós, felizmente, que vivemos num Estado em que os direitos humanos são, na sua generalidade, respeitados. Mas mesmo entre nós, ainda há aperfeiçoamentos a fazer. Não nos podemos considerar perfeitos, nem podemos considerar que está tudo resolvido e ficarmos só a olhar para os outros. A verdade é que há outros que sofrem muito mais do que nós e que têm problemas muito maiores, mas também aqui esta questão dos direitos humanos tem relevância e tem que ser mantida presente no nosso espírito. É engraçado porque esta é uma altura em que decorre o Campeonato do Mundo em Futebol no Qatar e onde essa questão também foi muito debatida até antes de começar o próprio campeonato e agora durante o mesmo, porque realmente nem todos os países são iguais e nós... Nem todos os países são iguais e pior que há muito a melhorar em muito lado do mundo e também aqui. É porque não são só os países que não são iguais, nem todas as pessoas são iguais, nem toda a gente tem a mesma sorte neste mundo e obviamente que é preciso que isso esteja presente no nosso espírito e é preciso também, e volto a repetir, não esquecermos que mesmo aqui há questões que ainda não estão bem resolvidas e que é preciso continuar a trabalhar nelas e é preciso continuar a tentar resolver, porque os direitos humanos não são apenas aqueles direitos fundamentais, o direito à vida ou o direito à liberdade, mas mesmo direito à liberdade há algumas coisas a dizer aqui, mas depois há outros direitos que não podem ser esquecidos, como por exemplo o direito à dignidade ou o direito ao respeito pelos outros, e isso é uma daquelas questões que nunca está completamente resolvida e por isso aqui mesmo nesta nossa ilha, neste nosso concelho, há problemas de direitos humanos que precisam de ser resolvidos. Esperemos que as pessoas também olhem mais para esta área. Presidente, este é um mês em que se discute contas, orçamentos, na Câmara de Angra não há exceção a isso, obviamente, há que planear um orçamento para 2023. Que novidades temos para 2023, para além de o não aumento de impostos e taxas que o Presidente já anunciou? Bom, nós basicamente temos um orçamento que mantém as linhas orientadoras dos anos anteriores. É um orçamento em que se procura o equilíbrio, alguma moderação nos gastos, de forma a não criar desequilíbrios futuros, e que se tenta investir naquilo que de facto interessa mais ao desenvolvimento e à sustentabilidade da nossa comunidade. Vamos continuar a fazer um fortíssimo investimento nas pequenas obras, no apoio às instituições, nas obras nas freguesias. Estamos a dedicar cerca de 2,5 milhões de euros para as freguesias e para as instituições, portanto um volume grande de transferências para pequenas obras, para pequenos investimentos, para manter edifícios, enfim, para fazermos aquilo que é, no fim de contas, a base da nossa vida comunitária. Vamos continuar a investir em estradas, embora o investimento aí tenha decorrido com muita lentidão, porque tem havido seríssimos problemas do ponto de vista da contratação pública e de encontrarmos empreiteiros com preços adequados. E vamos continuar, tal como nos anos anteriores, a manter uma política muito seletiva de recursos humanos, ou seja, a Câmara continua a ter mais trabalhadores do que aquilo que, do ponto de vista financeiro, é possível, e portanto vamos ter que manter esta restrição e não contratar muita gente, e para isso vamos ter que recorrer cada vez mais à aquisição de serviços, o que também é bom para a economia e leva ao desenvolvimento económico.
Vamos, no próximo ano, iniciar um processo muito grande de investimento na área da habitação. A Câmara de Angra foi contemplada com um crédito de 93 milhões de euros, a possibilidade de gastar do PRR, que vamos ter que tentar aplicar o máximo. É óbvio que nunca vamos poder gastar isto tudo, mas vamos já no próximo ano tentar aplicar pelo menos 10 milhões de euros neste fim. E é muito dinheiro, parece, mas quando nós traduzimos isto em casas não é assim tanto. Claro. Mas é um investimento grande e é um investimento difícil, porque as dificuldades em encontrar empreiteiros e as dificuldades em pôr as obras em andamento são muitas, portanto é um grande desafio que se coloca à Câmara. De resto, nós temos uma situação financeira que nos permite, mais uma vez, não aumentar qualquer dos preços, apesar da inflação. Isto traduz-se numa subsidiação indireta a todos nós na casa dos 2 milhões de euros. É isso que a Câmara está a distribuir pelos munícipes, não aumentando preços, não seguindo a inflação. Portanto, acho que ficamos bem servidos do ponto de vista financeiro. E de resto temos um orçamento que permite encarar o ano 2023 com calma e sem grandes desafios do ponto de vista financeiro, ou seja, as coisas estão calmas. Presidente, recuando aqui há alguns anos, e nomeadamente quando foi eleito pela primeira vez, a situação financeira da Câmara, toda a gente a conhecia, não era tão boa, digamos assim, como atualmente. O Presidente melhorou bastante essa situação e é reconhecido nesse âmbito por partidos da oposição, por munícipes, por várias entidades, e numa altura em que, por exemplo, olhamos para a autarquia vizinha e sabemos que tem uma situação financeira neste momento um pouco desfavorável. Qual o segredo para realmente levar um bom rumo à autarquia e equilibrar contas e continuar a criar projetos e a melhorar infraestruturas, etc.? Eu não parece que haja nenhum segredo e, aliás, eu também não quero estar aqui a entrar numa de autolouvor, porque isto, obviamente, que nós somos maus juízes em causa própria. Aquilo que eu posso dizer é que a gestão da autarquia ou de uma empresa é muito parecida com a gestão das nossas próprias famílias, ou seja, se nós gastarmos mais do que aquilo que ganhamos, obviamente que as coisas acabam por não correr tão bem como desejar. Ou pelo menos correm bem durante um determinado período, mas depois correm muito mal a seguir, depois o tombo é maior. E no nosso caso é a mesma coisa. As autarquias felizmente têm um conjunto de receitas que são razoáveis, ou seja, não são muitas, não é que sejam ricas, mas têm o dinheiro suficiente para se fazer uma gestão adequada e manter algum nível de investimento. Também o que é preciso é não estarmos constantemente a chorar sobre a situação financeira do que quer que seja, ou seja, não vale a pena nós transformarmos os problemas financeiros numa desgraça ainda maior, até porque o nosso povo tem aquele ditado que diz que chorar não paga dívidas e não paga mesmo. Se pagasse estávamos todos consolados. Exatamente, se pagasse estávamos todos a chorar ali na Praça Velha, mas a questão não é essa, a questão o grande desafio é sermos capazes de resolver as questões e as questões têm solução e é possível às autarquias pagarem as suas dívidas e resolverem os seus problemas. Eu gostava de dar um exemplo que é neutro, quer do ponto de vista partidário, que não pertence a nenhum dos partidos que estão aqui na terceira, nas câmaras, ou que estão a gerir a Câmara, que é a presidência da Câmara. Por exemplo, os casos das duas autarquias de São Jorge, que há uns anos atrás estavam completamente falidas e hoje respiram saúde financeira. E isso aconteceu numa autarquia pequena com poucos recursos. Por isso há que não desesperar e há que tomar as medidas que é preciso tomar-se com calma, com serenidade e particularmente com sentido estratégico. Estas coisas não se resolvem de hoje para amanhã. Resolvem-se olhando para um horizonte um bocadinho mais alargado e fazendo um plano que permita com calma ir pagando as dívidas e resolvendo os problemas que existem. Até porque os recursos continuam a fluir, ou seja, todos os dias as câmaras recebem o dinheiro da água, recebem o IMI, recebem os 5% do IRS, enfim, recebem um conjunto de receitas. Portanto, há que olhar para essas receitas e aplicá-las de maneira que as coisas se resolvam sem criar danos ainda maiores, porque, na verdade, quando nós criamos um sentimento de pessimismo, esse pessimismo traduz-se em tudo, incluindo no investimento no Conselho, incluindo no próprio sentido das pessoas e na própria sociedade em geral. Por isso temos que ter calma e resolver os assuntos sem problemas de maior. E depois não podemos transformar estas questões em questões partidárias e dizer porque o PS fez dívidas. Bom, a Câmara de Angra é do PS e não tem dívidas. Porque o não sei quê fez não sei o que mais. Pois toda a gente fez ou não fez, toda a gente com certeza fez o melhor que pôde pelo seu conselho e agora quem vem a seguir tem a obrigação de pegar
enfim, no Conselho, no ponto em que ele estava, e levá-lo para a frente e executar o seu projeto. É isso que significa também vivermos em democracia. Presidente, quando se gere, neste caso, dinheiros públicos, é também necessário ter uma equipa responsável e com um rumo certo de que, pronto, quem lidera orienta, mas que depois tudo o resto funciona para que o dinheiro não escape para um lado e outro. Sem dúvida, as questões de gestão municipal passam essencialmente por equipas. Nenhum Presidente de Câmara consegue estar em todo o lado e saber tudo e gerir tudo. É só um. É só um e os assuntos são muitos. E obviamente com uma entidade como é uma Câmara Municipal que tem algumas centenas de trabalhadores, pois com certeza que as pessoas não estão à espera que o Presidente de Câmara esteja em todo o lado, fale com todos ao mesmo tempo e seja capaz de ver tudo. Portanto, há aqui a necessidade de haver uma boa equipa e uma equipa que se coordene e que tenha todos um objetivo comum. Ao Presidente da Câmara cabe fazer o papel que acontece nas filharmónicas ao regente, é ser o regente, mas depois cada músico tem que tocar a sua parte, porque senão aquilo não funciona. Claro. E, portanto, é isso que acontece nos municípios. Portanto, os presidentes de Câmara gerem uma equipa e depois a equipa, enfim, cada um dos membros tem as suas funções e cada um tem que adotar como seu o trabalho coletivo. Volto a referir a questão da filharmónica quando está a tocar. Tem que estar todos a tocar a mesma música, porque senão aquilo não corre bem. Afina tudo. Portanto, tocam todos a mesma música, mas cada um faz a sua parte. Muito bem, Presidente. Continuando em investimentos para 2023, foi anunciado em Jornal Oficial um concurso público para a empreitada de pavimentação de obras e de repavimentação de valas e áreas danificadas em arruamentos. Isto é algo recorrente na Câmara Municipal de Angra. Presidente, quer-nos explicar? Bom, nós fazemos periodicamente esse concurso para nos fornecerem o serviço do tapamento de valas e de buracos. Ou seja, nós tradicionalmente o tapamento era feito pelos funcionários da Câmara com um asfalto a frio. O resultado é que nunca fica igual ao pavimento circundante, fica sempre aqueles altos irritantes que nós, quando passamos por cima, rogamos sempre uma praga à Câmara, ou então aqueles buracos que se enchem de água nos dias de chuva e que são também um problema. Para evitar isso, desde há uns tempos para cá, há uns anos para cá, que se têm feito contratos com empresas que fazem o tapamento destes buracos, ou destas valas, ou destes danos no pavimento, e além disso as sobras, ou seja, quando alguém faz uma casa e o muro recua, aquele espaço que é cedido à via pública, o asfaltamento disso é feito com asfalto quente. Isso permite uma muito maior qualidade no trabalho feito e evita, enfim, danos futuros. E esse contrato destina-se exatamente a isso. Normalmente nós compramos cerca de 5.000 metros quadrados de cada vez, que quando se estão a esgotar é aberto novo concurso para continuar esse fornecimento. Presidente, a autarquia de Angra doou um sonómetro à Polícia de Segurança Pública, nomeadamente de Angra. Para quem não está familiarizado com o sonómetro, é para medir a intensidade do som, neste Exatamente. caso, portanto do ruído também. A PSP neste momento também precisa aqui de algumas ajudas e esta é uma delas. Não, e nós todos precisamos dessa ajuda. Essa não é bem uma ajuda para a polícia, é um instrumento para que a polícia nos ajude. O que está a acontecer é que nós temos constantes protestos sobre ruído de automóveis e de motas que tiram o escape e que modificam os carros, depois fazem umas corridas aí às tantas da noite. E é preciso medir a intensidade do ruído e tem que ser medido com um instrumento devidamente certificado, de maneira que isso faça prova em tribunal, se for caso disso. Temos o caso das festas, dos cafés e de outras fontes de ruído de vizinhança, que também são um problema e que é preciso também medir. O problema é que a polícia não tinha condições para fazer uma medição devidamente certificada, com um instrumento. Esse instrumento, apesar de ser uma coisa pequenina, é uma espécie de maleta pequenita, mas são 5.000 e tantos euros. Portanto, estamos a falar de um equipamento que tem um conjunto de características muito específicas e que faz prova em tribunal. O objetivo foi dotar a polícia desse instrumento de maneira que eles nos possam resolver esses problemas. Quando houver ruído, seja de viaturas, seja de uma festa que perdeu o controle, termos condições para, de facto, comprovar que o ruído aconteceu e, portanto, não é uma ajuda à PSP, é uma ajuda a todos. Muito bem. Também atenção a quem tem as alterações nos carros e nas motas, que a PSP agora está preparadíssima para, neste caso, fiscalizar o ruído. Presidente, esta semana foi lançado o guia de visitação do Castelo de São João Batista, da autoria de Paulo Almeida. Certamente algo que vale a pena abrir e folhear, mesmo para quem acha que conhece o castelo.
É verdade, é uma obra magnífica, quer do ponto de vista da fotografia, porque tem excelentes fotografias, quer do ponto de vista da informação que está ali contida e que permite ver o castelo com outros olhos. E é preciso não esquecer que o castelo é o maior monumento que existe nos Açores, um dos maiores monumentos do país e um dos maiores mesmo da Europa. Estamos a falar de algo que tem características absolutamente fora do comum. E a verdade é que nós estamos tanto habituados a olhar para ele que nem notamos. Às vezes não nos damos conta do valor. Exatamente, e isto é uma forma de nós nos darmos conta do valor e, mais do que isso, nós percebermos como é que ele foi construído, como é que ele funcionou e como é que ele funciona, percebermos as histórias do cerco do castelo e das questões da restauração, que foram extraordinárias também e que são, enfim, uma das marcas mais gloriosas da nossa ilha, percebermos exatamente como é que aquilo foi concebido e para que é que foi concebido. Portanto, é um daqueles livros que vale a pena ter, até porque não é um livro difícil de ler, é um livro essencialmente gráfico, com muita fotografia, muito mapa, muito esquema, e que dá para olharmos para o castelo com olhos muito mais informados e percebermos muito melhor o que estamos a ver. Portanto, é um daqueles livros que eu recomendo vivamente que qualquer bom angrense ou qualquer bom terceirense tenha isso na sua mão, porque dá para vermos o castelo de maneira diferente. Presidente, há algum tempo atrás foi anunciado que Angra teria alguns pontos com bicicletas elétricas para turistas, para poderem conhecer e para residentes que quiserem estacionar o carro numa determinada zona e levar até outro lado. Como é que está esse processo? Esse processo está neste momento em fase de instalação. As pessoas já devem ter visto ali junto à Silveira uma obra que está lá a acontecer, encostada enfim, ao estacionamento, ou ali à porta do jardim, uma obra que também está lá a acontecer, ao pé da polícia, ao pé da Praça de Torres. Estes são aqueles que eu me estou a lembrar. Essas obrinhas que estão ali a ser feitas são as docas, como assim chamam, os lugares onde encaixam as bicicletas para carregar e onde elas podem ser levantadas e podem ser entregues. As bicicletas serão entregues nos próximos meses, portanto já estão adquiridas, estão a ser fabricadas alguns aí na Europa e chegarão cá em pouco tempo e vão ser colocadas à disposição de quem as quiser utilizar, não apenas para visitantes, mas também para residentes. Aquilo funciona como é normal nas cidades, que é com um cartão. Exatamente. Que deposita uma determinada quantia que é depois devolvida-se quando a pessoa devolve a bicicleta ao seu encaixe. O objetivo é evitar que deixem as bicicletas aí por qualquer lado ou que as descaminhem. Portanto, quando a pessoa devolve a bicicleta, o dinheiro que lhe estava debitado é devolvido e, portanto, só é mesmo efetivamente debitado no caso de não entrega no lugar certo. E depois é esperar que a bateria não acabe a subir a rua do Galo, senão aí será uma chatice. Mas também precisa um bocadinho de exercício físico. Se acontecer, olha, reboca-se a bicicleta até lá acima. Presidente, outras pequenas obras que a Câmara tem feito, e aqui permita-me que recuo o ano 2022 por inteiro, tem que ver com os contentores e os ecopontos. A Câmara tem apostado mais em zonas de reciclagem, zonas para as pessoas depositarem o lixo. É um investimento que ainda será maior nos próximos anos? É um investimento que eu espero que se aproxime já de uma fase de estabilização. Nós estivemos a dotar e estamos a dotar... Foram bastantes os estamos a dotar o Conselho com conjuntos de recolha de lixo que não devem ficar mais longe da casa de quem quer que seja do que 100 metros. E, portanto, basicamente, numa estrada corrente de 200 em 200 metros tem que haver um sistema deste, de forma que ninguém fica mais de 100 metros. Esse objetivo está quase conseguido no que diz respeito aos ecopontos. Há uns outros que estão agora estamos a fazer um teste aqui dentro da cidade que se chama subtainers, é uma técnica de contentores enterrados. Neste momento, quem passar ali junto ao Solar dos Remédios vê um grande buraco lá no chão. O objetivo é instalar contentores destes. São contentores fechados que não libertam cheiros e que permitem colocar em zonas urbanas, ou seja, zonas em que os contentores à superfície não ficam bem. E muitas vezes o vento também dá conta evitar deles. Que o vento dá conta e evitar realmente a poluição visual dos contentores na zona classificada. O objetivo é tentar acabar com a recolha porta a porta. A recolha porta a porta é super problemática entre nós, porque cada vez que faz vento é ver o lixo espalhado aí pela cidade, é os cães e os gatos e os ratos a espalhar lixo. Portanto, o objetivo era nós irmos eliminando, como aliás já se fez em boa parte do Conselho, eliminarmos esse tipo de recolha e libertarmos as pessoas, porque com a recolha porta a porta as pessoas ficam obrigadas a pôr o lixo fora numa determinada hora, num determinado dia, têm que guardar o lixo em casa entre
entre dias que não há recolha. Para evitar que isso aconteça, estamos a tentar dotar todo o Concelho de contentores que estão a serviço 24 horas por dia, portanto cada um põe o lixo fora na hora e no dia que lhe apetecer, mas obviamente que isso implica um grande investimento nas zonas urbanas mais densas em que não é possível colocar os contentores à superfície. Claro. E é por isso que está a ser feita esta obra. Estamos a instalar neste momento 3, portanto um é junto ao Celados Remédios, o outro é ali nas avenidas, naquela zona mais densa ali por trás do Tribunal, e o outro é aqui perto de Altas Covas. E, portanto, estamos a tentar ver a imagem daquilo que já acontece com alguns ecopontos que também são subterrâneos aqui dentro da... Mas este agora é uma tecnologia melhor, um bocadinho mais avançada, que tem a vantagem de não ter cheiros, nem ter problemas de vizinhança, como os outros às vezes tinham. Vamos experimentar, se correr bem, teremos que comprar mais e dotar a cidade toda deles, mas isto é uma primeira... primeira experiência, e também foi uma experiência que, é preciso dizê-lo, resultou de uma sugestão de uma pessoa e que foi a votos, fez parte do orçamento participativo e foi um dos projetos aprovados no orçamento participativo. Portanto, diremos que é uma solução de origem popular que vamos ver se funciona. Estas são infraestruturas que permitem não só economizar financeiramente, mas também o meio ambiente. Do ponto de vista financeiro não se economiza muito, porque são infraestruturas muito caras, ou seja, o preço do investimento de um destes contentores daria para comprar um par de dúzias dos outros. Mas são a solução possível para a zona urbana e o nosso objetivo é tentar evitar um espetáculo degradante que acontece com frequência, que é nos dias de vento ou às vezes quando há cães ou gatos ou ratos na rua, nós passarmos na rua e vermos o lixo espalhado pela rua. Realmente é uma imagem degradante que nós não queremos que aconteça na nossa cidade. Portanto, o grande objetivo é acabar com os saquinhos na rua e passar toda a gente a depositar os seus sacos em lugares próprios. Muito bem, Presidente. Passando aqui o tema para o Natal, que está aí à porta, perguntava-lhe, na maioria do país, as autarquias reduziram a iluminação ou reduziram o tempo da iluminação. No caso de Angra, a iluminação é bastante, a cidade está bastante bonita no que toca à iluminação. Perguntava-lhe se Angra do Heroísmo foi uma das cidades que reduziu no tempo das luzes. Foi, nós participámos nessa campanha e reduzimos o tempo das luzes. Em anos anteriores fechávamos as luzes às 2 da manhã, agora estamos a fechar mais cedo, estamos a fechar à meia-noite na maior parte dos dias, às 11 horas, quando há dias com menos gente na cidade. Introduzimos uma novidade, que é a possibilidade de ligarmos e desligarmos a luz por telemóvel, portanto há uma pessoa que pode estar em qualquer lugar e pode ligar e desligar, e portanto tem essa vantagem de nós termos introduzido flexibilidade, já não estamos dependentes de um relógio fixo e portanto... podemos... Ao lado do botãozinho do disjuntor para ligar portanto, a iluminação. Neste caso aqui, se nós chegarmos à conclusão que não está ninguém na rua, pois mais vale desligar a luz e, portanto, estamos a fazer uma gestão flexível da iluminação no sentido de reduzir também o consumo de energia. Não que esse seja um assunto tão gravoso como é em outras regiões do mundo, porque nós temos, felizmente, a possibilidade de recurso a energias renováveis e até, em alguns casos, temos excesso de produção de energia aqui na ilha, de energia elétrica, entenda-se. Mas, pronto, participamos no processo e creio que também vamos obter aqui algumas poupanças, porque não há nenhuma vantagem em termos de iluminação ligada quando ninguém está a ver. Obviamente, Presidente, já agora permita-me, que feedback tem recebido sobre a iluminação de Natal, já que a Angra, na minha opinião pessoal, está realmente bonita? Eu creio que a maior parte das pessoas pensa assim, que as pessoas acham que a iluminação está boa. Eu acho que ela está muito bonita, está com um ar diferente, apesar de nós, em boa parte, usarmos os mesmos elementos, mas eles são construídos de forma diferente e a verdade é que tem um ar agradável e tem um ar de Natal, e isso é que é importante, e mais importante do que isso, cria um espaço atrativo para que as pessoas venham visitar e para que as pessoas vão às lojas, porque o grande objetivo final de tudo isto não é apenas enfeitar as ruas, mas sim ajudar o comércio tradicional, o comércio de porta aberta aqui na zona urbana, de maneira que ele também possa sobreviver e manter a cidade viva. Porque uma cidade sem lojas não é propriamente uma cidade e, portanto, nós precisamos de alimentar este tipo de comércio e dar-lhe a vida que ele precisa para depois se aguentar o resto do ano. Fica aqui também o meu convite a todos aqueles que nos ouvem, venham até à cidade, há boas lojas, há bons preços, há uma grande variedade de produtos, em vez de estar em casa no sofá a comprar pela internet, venha até à cidade, porque para além de fazer bons negócios e de fazer bem à saúde, também faz bem à nossa economia e faz bem à nossa própria comunidade. É preciso não esquecer que os comerciantes
são nossos amigos, são nossos parentes, os trabalhadores das lojas são também nossos amigos, nossos parentes, são membros da nossa comunidade e, portanto, nós precisamos também de os ajudar, e uma forma de ajudar é vir até Angra, dar uma voltinha aí pela rua, apreciar a iluminação e comprar umas coisinhas. Pelo menos é garantido que não anda às escuras, porque Angra está bem iluminada. Presidente, porque este é o nosso último programa do ano 2022, eu pedi-lhe uma espécie de balanço muito rápido sobre aquilo que considera mais positivo e menos positivo no que toca à gestão da autarquia. Eu creio que a parte mais positiva, eu creio que é positivo para todos nós, não apenas para a autarquia, foi a retoma. Nós saímos dos 2 anos muito maus do Covid e a verdade é que saímos em passo de corrida. Ou seja, as restrições foram levantadas e a nossa economia e a nossa sociedade voltou a funcionar em pleno. Foi um ano cheio de festas, foi um ano com uma participação fora do comum em tudo o que foi festa. Mesmo as festas mais pequeninas que se fazem numa qualquer canada tiveram este ano uma grande afluência. Portanto, isto mostra que a nossa sociedade voltou ao normal e que o Covid não deixou danos permanentes. Também muito importante nesta retoma foi o facto do turismo e do movimento na nossa economia ter arrancado em alta velocidade. Ou seja, nós saímos da paragem num nível de atividade muito semelhante ao de 2019, que tinha sido o nosso melhor ano antes da pandemia. Portanto, eu creio que isto são os factos mais positivos. Outro facto positivo é o facto de nós, apesar da pandemia e de todas as questões e todos os investimentos que foi preciso fazer, todas as despesas que foi preciso fazer, termos conseguido chegar a este ano também com as nossas contas equilibradas e com uma situação financeira estável, o que é muito bom, porque a pandemia deixou em muitas autarquias um rastro de destruição que agora vai levar anos a recuperar. Não foi o caso aqui, saímos bem, portanto acabámos 2021 com continhas certinhas e estamos em 2022 em bom estado financeiro, com elas certas. Portanto, isso é outro facto positivo. Questões mais negativas, pois felizmente não aconteceu nada de muito grave, houve aí um ou outro pequena tempestade, mas nada de muito grave. Talvez aquilo que tenha dado mais incómodo foi o fecho da rotunda ali ao pé de São Rafael, pelo menos manteve aí as más línguas... Deu alguma tinta, aquela rotunda deu alguma tinta. Manteve as más línguas ocupadas durante alguns meses, mas felizmente também isso está ultrapassado e, portanto, acho que as coisas correram, eu diria que o balanço de 2022 é francamente positivo e esperemos que continue positivo até o último dia do ano. Presidente, porque estamos mesmo a fechar, deixava-lhe via aberta para desejar aqui aos nossos ouvintes um bom Natal e um bom Ano Novo. Pois é, eu quero, em meu nome pessoal e em nome também da autarquia, desejar a todos um excelente Natal e desejar que este período, que é sempre um período de encontro e de reunião de famílias e de amigos, seja de facto isso, que nós consigamos também nas nossas vidas pessoais e nas nossas famílias criar aquele ambiente de conforto, de carinho e de proximidade que todos desejamos. E, obviamente, desejar que o ano 2023 seja um bom ano para todos nós, um ano de felicidade e um ano de paz. E esta questão da paz é muito importante, é preciso lembrar que a guerra está aqui à nossa porta e que há gente que está a sofrer das consequências da violência e de tudo o que ela traz. Por isso, ficam aqui os meus votos de um ano cheio de paz, um ano cheio de prosperidade e que consigamos continuar o caminho que em 2022 trilhamos. Boas festas para todos. Presidente, em meu nome pessoal e em nome do Rádio Clube, também desejar-lhe umas boas festas a si e aos seus. Quanto a si que nos ouve, este é o último Angra em Revista do ano, mas voltamos em janeiro, portanto, até lá também boas festas e cuidado com os doces. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.